Espírito Santo repousa, repousa. Espírito Santo repousa. Nós estamos lançando agora o último vídeo que eu falo do reino de Deus na visão dos espíritos kardecistas. Hoje nós vamos tratar a questão de João Batista, né? É muito citado em questão de reencarnação, essas coisas, né? Essa questão de João Batista é uma base bíblica usada frequentemente pelos espíritas, que justifica a questão da reencarnação. Cabe então a pergunta: João Batista era a reencarnação de Elias? Nossos irmãos dizem que a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea. Isso tudo num corpo especialmente formado para ele e que nada teria em comum com o antigo corpo. Esse texto a gente pode encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, 106ª edição, citado na página 84. Então, para corroborar essa doutrina, eles usam duas pessoas bíblicas, né? Que isso aí a gente pode ver em Lucas, capítulo 1, versículo 13 a 17, onde o anjo fala para Zacarias sobre a missão de João Batista, e no texto de Mateus, no capítulo 17, no versículo de 1 a 13, é a passagem da transfiguração. Vejamos o que dizem. Quantas vezes um espírito deve reencarnar? Então eles dizem que um espírito pode reencarnar quantas vezes forem necessárias, né? Para o seu desenvolvimento, o seu crescimento, sem, contudo, nessas diversas reencarnações, perder a sua individualidade, mudando apenas de personalidade. Justamente porque a cada reencarnação ele sofre a influência do novo corpo, os costumes da época, coisa desse tipo, né? Foi encarnado novamente, né? Os amigos, etc. Sofre essa influência. Então caberia uma outra pergunta: seria possível reencarnar na mesma família? Então dizem os irmãos estudiosos do Espiritismo que isso pode até ser possível, e é até constante um espírito desencarnado voltar à Terra como membro da mesma família. Então, segundo esses irmãos, a família é esse ponto de encontro, né? É uma espécie de escola onde os seres se juntam para evoluir. Aí vem o caso. E quanto a nós, cristãos católicos, o que diz o nosso credo? Nós negamos a reencarnação. Por quê? Porque aceitar a reencarnação é simplesmente negar a ressurreição. Então, baseados em algumas passagens da Bíblia, nós vamos explicar qual é o nosso entendimento desse assunto. Vamos começar com Hebreus, como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Só essa passagem já seria bastante para embasar a doutrina católica. Mas, como tudo no mundo tem suas inconveniências, a Igreja Católica viu-se diante da desinformação de alguns monges do século III, que esses monges eram os discípulos de Orígenes de Alexandria. Esse Orígenes de Alexandria, que era também chamado de Orígenes da Cesareia, ou Orígenes o cristão, foi um teólogo, filósofo neoplatônico, né? Patrístico, e é um dos padres gregos. Ele nasceu em Alexandria, no Egito, em 185 e morreu provavelmente em Tiro, no Líbano, em 253. Então, eles acreditavam que o seu mestre defendia a reencarnação. Por quê? Porque quando ele apenas tinha proposto como hipótese, não como uma verdade absoluta, a pré-existência das almas, né? Aí chegou o Sínodo de Constantinopla, que aconteceu em 553. Ali se tratou de uma vez por todas de rejeitar essa ideia, que de fato só era defendida mesmo pelos discípulos de Orígenes. Aí então cai por terra toda a tentativa de dizer que os católicos apoiavam a reencarnação.
que no Concílio de Nicéia, isso que aconteceu em 325, ou seja, antes, tudo isso já tinha sido definido como no nosso credo niceno, né? E esse credo diz assim: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pesquisando em fontes do início da Igreja, nós temos o ensino também de São Clemente de Alexandria. Clemente era escritor, teólogo, apologista cristão, grego de nascimento, em Atenas, em 175. Ele morreu, contudo, lá na Palestina, em 215. Chama lá ele São Clemente de Alexandria porque ele esteve lá. Ele dizia que a doutrina da reencarnação era arbitrária, já que não se baseava na fé católica, nem nas sugestões da nossa consciência. Ele dizia que a Igreja não apoiou essa ideia, e sim os hereges. Entre eles estava lá o Basílides, que é um dos primeiros professores religiosos gnósticos em Alexandria, que ensinou entre 117 e 138, ou seja, no início da Igreja, né? E também estavam lá, junto com essa turma, os marcionistas, né? O que era marcionista? Era uma seita lá criada por Marcion, uma seita herege, que surgiu no século II, mesmo nessa época aí, com o Marcião de Sinop. Esse Marcião, ele teve muitos seguidores, né? Inclusive, nas coisas que ele escrevia, ele isolava totalmente o Antigo Testamento. Pois bem, ele seguia o Marcião, que esse Marcião, volta a insistir, foi o maior dos gnósticos excomungado pela Igreja em 144 d.C., mas mesmo assim permaneceu por um tempo. Podemos citar também Santo Irineu, que é um teólogo e bispo grego, né, que nasceu em 130 e morreu em 202, com 72 anos. Esse Santo Irineu, ele dizia que na memória dos homens não se achava nenhum vestígio de alegadas existências anteriores. E então ele impunha, em nome da fé, o dogma da ressurreição dos corpos. Uma frase dele: nosso Deus é bastante poderoso para restituir a cada alma o seu próprio corpo. Não seria correto simplificar a tese de Orígenes de Alexandria. Ele, de fato, provocou um sério problema para a Igreja, pois ele era um teólogo, líder dessa mesma Igreja, que ele lançou essa cisânia toda, e criou confusão de graça. A ideia da pré-existência das almas, onde os espíritos teriam sido criados desde toda a eternidade e seriam dotados da mesma perfeição inicial, durou por um bom tempo. Orígenes, ele dizia que certas pessoas abusaram da sua liberdade e teriam cometido pecado. E que por causa desses pecados é que Deus criou um mundo material. Esse ambiente servia como um lugar de castigo e purificação. Nós estamos aqui porque espiritualmente a gente teve um problema lá e veio para cá para pagar o castigozinho. Pela teoria desse moço Orígenes, conforme a gravidade da falta, já no caso pelo espírito, né? O espírito da pessoa teria que tomar como forma de punição um corpo mais ou menos grosseiro. Tinha cometido lá os pecados dele, ele vinha para cá e ia cair num corpo aí de uma pessoa ruim. Quem não se purificasse direito, já agora na vida terrena, ele deveria passar, após a morte, por um lugar de fogo, né? Que chama lá de umbral, ou então purgatório. Ele tinha que aprender. Por fim, talvez tenha dito, né? Todos seriam reintegrados na suprema felicidade com Deus, já que o inferno não seria eterno. O certo, meus irmãos, é que a Igreja levou esse assunto tão a sério que no segundo concílio de Constantinopla, isso aí já em 553, que foi convocado pelo imperador Justiniano, né? Nesse concílio foi decretado: todo aquele que defender a doutrina mística da pré-existência das almas e a consequente e assombrosa opinião de que ela retorna, seja anátema, ou seja excomungado, condenado. Isso revogou do renascimento e do karma, mais ou menos parecido, eu já falei muito sobre karma.
que era até então, e de certa forma, aceita pelos cristãos, né? Não era tão condenada. Essa era, como disse antes, a teoria de Orígenes de Alexandria. E voltando ao caso da reencarnação, que foi defendida pelos nossos irmãos espíritos kardecistas, veja só o que diz Jó, no capítulo 7, do versículo de 9 a 10. A nuvem se dissipa e passa, assim quem desce à região dos mortos não subirá de novo, não voltará mais à sua casa, sua morada não mais o reconhecerá. Então nós temos também um texto de Hebreus, né, no capítulo 9, no versículo 27. Como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Tudo isso é o que diz a Bíblia e é nela que estamos amparados. Nossos irmãos, eles chamam a atenção para a passagem em que Jesus conversa em alto nível com Nicodemos, muito conceituado, que até fazia parte do Sinédrio. Então, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo de 1 a 10, diz assim: havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos. Este foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. E aí Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Então Nicodemos perguntou a Jesus: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? E aí Jesus disse a ele: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito, necessário você é nascer de novo. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. E aí o Nicodemos insistiu, né? Como se pode fazer isso? Luiz, com paciência, explicou para ele. Tu és um doutor, Israel, e ignora essas coisas. Jesus estaria falando de reencarnação. A igreja ensina que o nosso mestre se referia a um nascimento espiritual, um batismo no Espírito, uma conversão profunda, uma fé nova gerada pelo anúncio do Evangelho, uma conversão de verdade, como a que era requerida por João Batista. E Jesus até ensinou uma parábola para explicar essa doutrina. Vinho novo em odres novos. Mateus 9:17. A água referida por Jesus é a água do batismo, como regeneração pela palavra. Nunca a água presente na terra cheia de provação e expiação. Nós temos várias outras passagens que nós podemos usar para fortalecer essa tese. Vamos ver aqui algumas delas para não alongar muito o vídeo. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas sim de Deus. A segunda passagem que eu estou colocando aqui é 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 23. Pois fostes regenerados não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. Tem aqui também uma passagem do Antigo Testamento. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós meterei meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. Nas cartas temos Tiago, o que é que diz? Por sua vontade é que nos gerou pela palavra da verdade,
a fim de que sejamos como que as primícias das suas criaturas. Temos uma volta grande, né? Olha, gente, isso é necessário para que você tenha uma melhor compreensão. E eu estou falando isso para os católicos e até para os irmãos espíritas que eventualmente vejam esse vídeo. Vamos voltar a analisar novamente o caso de João Batista, como sendo a reencarnação de Elias. Então, para começo de conversa, o próprio João Batista, quando foi indagado pelos sacerdotes e levitas que foram enviados lá pelos sumos sacerdotes, ele respondeu aos que lhe perguntaram: não sou Elias, nem sou um profeta. João 1:21. Então, pela importância do Batista, e lendo a doutrina espírita, o precursor seria um espírito muito evoluído, e de tão evoluído que teria conhecimento da sua vida anterior. Então ele responderia afirmativamente às perguntas dos judeus. Os judeus, quem não sabe, ainda hoje esperam o Messias e a anterior vinda de Elias, porque está dito lá nas escrituras dos judeus que antes do Messias viria o Elias. Foi por isso que eles enviaram mensageiros para perguntar a João Batista: és tu, Elias? Eles se referiam claramente àquela profecia que está em Malaquias 3, no versículo 23. Vou mandar-vos o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então, essa situação, para nós cristãos, se tornou um pouco embaraçosa, é claro. Temos o Messias, mas cadê o profeta Elias? Mateus 11, no versículo 14. E se quereis compreender, é ele, o Elias, que devia voltar. Vamos retornar aqui à explicação, partindo do anúncio do nascimento de João Batista, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo de 13 ao 17. Mas o anjo disse-lhe: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, dar-te-á um filho e chamá-los-ás João. Ele converterá a muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante de Deus com o espírito e poder de Elias. Então ficou claro aqui para mim que o anjo Gabriel, ele citou duas pessoas, o João e o Elias. Não houve qualquer referência aqui à reencarnação, até porque Elias nem morreu, gente. Elias foi arrebatado por Deus aos céus, né, num carro de fogo, com um cavalo de fogo, essas coisas. Como está escrito lá em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 11. Lembra? Aliás, Eliseu, que andava ali segurando João Batista, ou segurando Elias, ele recebeu uma porção dobrada do espírito de Elias e nenhum dos dois morreu. Então, vamos falar aqui também do caso da transfiguração no Monte Tabor. Vamos ler Mateus, no capítulo 17, no versículo de 1 a 17. Nessa passagem, Jesus, Moisés e Elias aparecem transfigurados para os discípulos Pedro, João e Tiago. Vejam que Pedro reconheceu Elias como Elias mesmo, não como João Batista. Agora, vamos ler Lucas, no capítulo 9, no versículo de 7 e 8. O tetrarca Herodes ouviu falar do que Jesus fazia, né, dos milagres que operava, dos prodígios, e ficou perplexo. E ali, naquele momento, uns diziam: é João que ressurgiu dos mortos, outros, é Elias que apareceu, e ainda outros, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Uma inscrição feita no túmulo de Allan Kardec diz o seguinte: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. Logo, é preciso morrer. E vamos repetir aqui, como está na própria Escritura. Elias não morreu. O texto de 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 15, diz assim: os filhos dos profetas que estavam em Jericó, vendo o que acontecera defronte deles, disseram: o espírito de Elias repousa em Eliseu. Foram-lhe ao encontro, prostraram-se por terra diante dele. O autor aqui fala do ímpeto de Eliseu, né?
Eliseu foi atrás dele igual um carrapato. E nós costumamos dizer, da mesma forma como Eliseu ficou grudado em Elias, né? A gente diz assim, fulano de tal tem um espírito de vencedor. Tem um espírito de vencedor como uma forma de exemplificar um estado de coisa, né? Então, o ímpeto de Eliseu era como o de Elias. Tem um espírito, né, de lutador. Eu peço vênia, desculpas aos irmãos espíritas, não quis ofender ninguém, nem quero. Eu acho que cada um defende a sua doutrina, cada um acredita naquilo que quer acreditar. Não estou aqui criticando a doutrina espírita. Estou apenas explicando que para nós católicos cristãos, nós pensamos dessa forma. É assim que a Igreja explica a diferença entre reencarnação e ressurreição. Mas não vai aqui crítica nenhuma aos nossos irmãos espíritas. Tá? Então, até o próximo vídeo sobre o Reino de Deus, já sobre uma outra ótica, né? Sobre um outro segmento. Tá bom? Shalom do Pai. Pourquoi tu vas maintenant partir là-bas, la nuit encore? C'est la reine du monde. Reste plus une seconde. Reste plus une seconde.